queridos e amados princesos e princesas da Disney. Hoje nós vamos falar sobre Guerras Médicas, parte 2, porque na primeira historinha eu deixei um suspense no ar. Será que Dario vence a guerra? Sim ou não? Vamos ver então. E Dario e Xerxes partiram então rumo ao norte, para que pudessem invadir o Império Grego e conquistar novas terras. Mas, quando estavam se aproximando do território grego, um dos homens veio e disse: Senhor, não poderemos levar os elefantes, mas esta é a nossa arma ultra mega secreta. Nós iremos esmagar os gregos com eles. Mas, Senhor, são muitas montanhas. Os elefantes são desengonçados demais. Nós corremos o risco de levá-los e eles caírem. É melhor a gente deixar. Vai se dar merda e a gente não vence a guerra, teremos os elefantes para a próxima. Mas você está duvidando que eu, Dario, seja capaz de vencer os gregos? Não, senhor, por precaução. Xerxes então disse: Meu pai, o homem tem razão. Não adianta a gente levar os elefantes, é muita montanha. Bom, então beleza. Vamos sem os elefantes. Venceremos os gregos de uma maneira ou de outra. E os persas então foram chegando e foram conquistando uma cidade-estado após a outra. E o povo não tinha nem tempo de saber o que estava acontecendo, de tão rápido que era o ataque. E aos poucos, parte do reino da Grécia ao norte caía nos domínios dos persas. Não ficava uma cidade-estado livre das garras de Xerxes e de Dário. Mas quando eles estavam se aproximando de Atenas, um pastor que estava olhando as suas ovelhas viu aquele exército gigantesco se aproximando e correu até a cidade e foi falar com Micíodes, o rei de Atenas naquela época. E ele então disse: Senhor, Senhor, estamos sendo atacados. Como assim sendo atacados? Por quem? Bom, Senhor, eu acho que são pelos filhos de Medeia. Eles vêm do leste. Os filhos de Medeia? Sim. Dizem que eles voltariam para vingar a mãe deles, a Medeia. Eu acho que chegou a hora. Mas como que você sabe disso? Ora, Senhor, dizem que os filhos da Medeia falam esquisito. E eu, pelo que eu pude ouvir, eu só escutei assim. Eles falam tipo gritado. Além disso, eles vêm do leste. Só podem ser eles, os medos, os filhos de Medeia. Misericórdia! Atenas não terá homens suficientes para derrotar esse exército. Precisamos pedir ajuda para os espartanos. Mandarei então um mensageiro pedir ajuda urgentíssimo. Obrigado, rapazinho. Você salvou o povo de Atenas. Ora, vossa majestade Micíodes, eu só fiz a minha obrigação. E o rei de Atenas então chamou o mensageiro que corria mais rápido, Fidípides, e disse para ele: Vá e chame os espartanos. Precisamos atacar os filhos de Medeia antes que eles cheguem aqui. E Fidípides foi o mais rápido possível. Correu sem parar até chegar na cidade de Esparta. Chegando lá, os soldados disseram: Que você deseja? Sou Fidípides. Vim falar com o rei de Esparta. Ora, temos dois. Você quer falar com o rei que cuida da cidade ou com o rei da guerra? Eu acho que é com o rei da guerra, porque vamos entrar em guerra. Eita! Vou chamar então. Senhor, tem um mensageiro aqui.
vem lá de Atenas. Mande ele entrar, mande ele entrar. Sim, o que você deseja? Aqui é Esparta! Haru! Bom, ai, que medo. Vocês são muito fortes, tem umas caras de mal. Bom, aqui é assim, desde os 7 anos nós somos treinados para Haru! Ser soldado. Ai, que medo. Mas, o rei Micildes mandou chamar os 6 para ir lutar. Nós vamos ter guerra. Os filhos da Medeia voltaram. Os filhos da Medeia? Eita pega! Mas nós não poderemos ir agora. Mas eles já estão chegando. Nós poderemos ir daqui a 6 dias. Antes, não temos como. Estamos em festa. E no dia de festa, nós não podemos sair para lutar. Mas misericórdia. Mas diga, daqui 6 dias, nós, os espartanos, estaremos lá. Mas e se for tarde demais? Não, não será. Nós chegaremos. Pode confiar, daqui a 6 dias. E Fidípides correu o mais rápido que pôde para dar a notícia de que os espartanos só chegariam daqui a 6 dias, porque estavam numa festa e só poderiam lutar depois dela. Quando Fidípides retornou dizendo que os espartanos não chegariam, Eupátridas começaram a desmaiar e foi aquela choradeira. Vamos morrer todos! Sem os espartanos não poderemos vencer. E o rei Micildes disse: calma, gente, não é só com músculos que se vence uma guerra. Nós não usamos a inteligência e vencemos a guerra de Troia. Já sei o que eu vou fazer. Eu tenho um plano. Eles são um exército gigantesco. Nós vamos diminuir o contingente, ou seja, o número de soldados. Me tragam cicuta, que é aquela planta que faz um veneno que mata rapidamente, e muitos, mas muitos barris de vinho e de cerveja. Eu vou colocar meu plano em prática. E um Eupátrida disse: mas, meu rei, não estou entendendo. Por que cerveja, cicuta e vinho? Ora, meu caro Eupátrida, use a inteligência. É por isso que somos famosos aqui em Atenas, pelo uso da inteligência. Colocarei cicuta, veneno no vinho e na cerveja. E deixarei nas portas da cidade de Maratona, que é uma cidade antes de chegar aqui em Atenas. Os homens, vendo a cerveja e o vinho, não resistirão, tomarão. E milhares começarão a morrer. Quando os outros se derem conta, já terão morrido muitos soldados medos. E aí conseguiremos um número reduzido deles e assim conseguiremos vencer, entendeu? Ah, entendi! Nós vamos matar o inimigo sem que ele perceba? Sim, porque nós não temos muitos soldados. E já que os espartanos não vão vir para nos ajudar, vamos fazer isso. Usando a inteligência, diminuímos o número de soldados. Ótimo! Então vamos fazer isso. Muito bem, faça o que eu pedi. E assim Micildes fez. Colocou vários, milhares de barris repletos de vinho e de cerveja, mas com um ingrediente dentro, a cicuta, o veneno. Quando os persas chegaram nas portas da cidade de Maratona, viram aquele mundaréu de barril e foram até perto, achando que poderia ter alguém escondido atrás. Mas quando viram que era somente barris, começaram a gritar: os gregos nos deixaram um presente! Os gregos nos deixaram um presente! Fale para o grande imperador, o que faremos com todo esse vinho e cerveja? E Dario então disse:
idiotas, devem ter ficado com medo quando nos viram e nem levaram para dentro a cerveja e o vinho. Meus homens, podem tomar. Xerxes ainda disse: meu pai, lembre-se que os gregos são tinhosos. Eles podem ter feito alguma coisa. Que feito nada? Que é? São barril de vinho e cerveja? Que ia ter demais? Homens, bebam! Ao ouvirem do grande imperador Dario que eles podiam tomar a cerveja e o vinho, os homens não pensaram duas vezes. Foram logo para cima dos barris e foram tomando a cerveja e o vinho e festejando e cantando. Mas minutos depois, alguns começaram a cair. Daqui a pouco, centenas, milhares. E Xerxes então disse: meu pai, é uma armadilha, devem ter colocado veneno. E Dario então disse: miseráveis, veneno! Eu não posso acreditar. E Xerxes ainda disse: eu avisei. E Dario então disse: parem de tomar, os gregos nos enganaram. Maldição! Quando Micildes e seu exército percebeu que os soldados persas estavam caindo aos milhares, começaram então a atacar. Dario não sabia o que fazer, os soldados também não. Era soldado de Atenas para tudo quanto é lado, sangue sendo esguichado, espadas cantarolando ao ar. Foi um verdadeiro massacre na cidade de Maratona. Quando Dario percebeu que os seus soldados estavam sendo vencidos pelos atenienses, ele começou a gritar: e agora? E agora? Xerxes então disse: meu pai, só temos uma opção: recuar. Vamos recuar e depois a gente volta e ataca os gregos de novo. Eu não posso. Um imperador nunca perdeu uma guerra. Eu vou ser o primeiro. Que vergonha. Meu pai, é melhor um covarde vivo do que um herói morto. Vamos, a gente ataca os gregos depois. E Xerxes, sem ouvir o que seu pai tinha a dizer, deu meia volta na carroça de guerra e começou a gritar: recuar! Recuar! Mas de repente escutou: meu filho! Quando ele olhou, seu pai estava esguichando sangue para tudo quanto é lado. E ele viu que seu pai havia sido ferido. Meu pai! Meu pai! Mas ele não podia parar a carroça e continuou o mais rápido que pôde, até se afastar de todos. E do alto de uma montanha, os soldados gritavam: Temístocles acertou Dario! Temístocles acertou Dario! Este é o melhor de todos os arqueiros de Atenas! É o melhor! É o melhor! Viva Temístocles! Viva Micíodes! E Micíodes então diz: cadê Fidípides? Cadê Fidípides? E Fidípides então veio e disse: sim, meu senhor, você é o homem que corre mais rápido. Vá até Atenas e avise que nós vencemos os medos aqui em Maratona. Vencemos! O meu plano deu certo! E Fidípides corre o mais rápido que podia para avisar os Eupátridas e o povo de Atenas que eles já haviam conseguido, que o plano de Micíodes havia dado certo e que o povo de Atenas tinha derrotado os filhos de Medeia. E ele correu, correu. Mas foi muito esforço, foi muita emoção. E quando Fidípides chegou em Atenas, caiu ao chão. Os Eupátridas vieram correndo e disse: o que aconteceu? O que aconteceu? E ele só pôde falar: vencemos, os medos estão mortos. E deu seu último suspiro.
Os eupátridas então deixaram o corpo dele no chão e começaram a comemorar. Vencemos! A inteligência venceu a guerra! A inteligência venceu a guerra! Viva Atenas! Viva Atenas! Quando Micíodes voltou, foi recebido como um herói. Não apenas ele, mas Temístocles, por ter acertado uma flecha no inimigo Dario. Era comemoração por todos os lados da cidade de Atenas. Todos gritavam: a inteligência venceu a guerra, a inteligência venceu a guerra. Mas Micíodes disse: cadê Fidípides, que não estou vendo? Preciso dele para ir até Esparta, avisar que não precisamos mais dos espartanos porque já vencemos a guerra. E um dos homens disse: Senhor, ele não aguentou. Foi muita emoção, muito esforço e acabou morrendo. E Micíodes disse: o quê? Ele morreu? Sim, ele correu de maratona até aqui e faleceu. Misericórdia, pelos deuses! Não posso deixar o nome dele ser esquecido. Ele foi muito importante. Ele foi correndo até Esparta e voltou. E depois de maratona aqui para avisar nossa vitória. Então vou fazer o seguinte. Nós temos os Jogos Olímpicos. Que são os Jogos Olímpicos? São jogos em homenagem aos deuses do Olimpo. Tem lá luta, tem arco e flecha, jogar discos. Vai ter uma nova modalidade, a maratona, que vai ser uma corrida de maratona até em Atenas. Quem chegar primeiro ganha. E assim o nome de Fidípides ficará marcado na história. Toda vez que alguém correr uma maratona, o nome dele será lembrado. E por causa da decisão de Micíodes, de 4 em 4 anos, quando era comemorado os Jogos Olímpicos, foi-se estabelecido uma nova modalidade. Além das lutas, além dos discos lançados, dos arcos e flechas, agora teria a corrida de maratona até Atenas. A corrida de maratona. E até hoje essa corrida existe. Mas enquanto os gregos comemoravam a vitória sobre os persas, os medos, Xerxes voltava para casa só o pó da rabiola, e sua esposa Ester o recebia. Marido, o que aconteceu? Meu pai acabou falecendo. Seu pai? Mas vocês saíram daqui com um exército gigantesco. Iriam ganhar? Sim, mas acabamos perdendo. Aqueles gregos são tinhosos. Eles enganaram meu pai. Colocaram barris de vinho, de cerveja com cicuta dentro, um veneno. Os soldados beberam, morreu a metade e os gregos conseguiram vencer. E a hora que eu estava fugindo com meu pai, um desgraçado acertou uma flecha nele. E agora eu estou sem o meu paizinho, Esther. Marido, sinto muito pela sua perda. E agora? Agora eu quero vingança. Eu vou fazer a Segunda Guerra Médica. Marido, vingança não leva a nada. Não leva, mas vai tirar essa dor que eu tenho no meu peito. Eu quero vingança. E o meu pai cometeu um erro. Ele deixou Atenas e Esparta por último, invadindo pelo norte. Na Segunda Guerra Médica, eu vou invadir pelo sul. E a primeira cidade que eu vou pegar vai ser Atenas, e depois Esparta, e a Grécia vai ser minha. Eu só preciso ter um tempo para fazer o exército se recompor. Quando estiver pronto, eu vou fazer a Segunda Guerra Médica. Marido, agora eu quero um abraço. Eu estou muito triste.
Passado alguns anos, Xerxes então ataca a Grécia, novamente, numa guerra que ficou sendo chamada de Segunda Guerra Médica. Mas agora ele não atacou pelo norte, mas foi pelo sul. E a primeira cidade que ele queria atacar era Atenas e Esparta, por considerar estas duas as cidades mais fortes. Uma por causa de ser a cidade da guerra, e a outra por ser a cidade da inteligência. E em Atenas ele queria matar todos, porque acusava os atenienses de terem matado o seu pai Dario. E Xerxes, então, em vez de atacar Esparta, ele tenta fazer um acordo. Manda os seus mensageiros com milhares e milhares de moedas de ouro. Alguns éforos, que eram os homens mais ricos que comandavam Esparta, aceitam o negócio. Mas o rei da guerra, Leônidas, não aceitou. E mesmo sendo impedido de levar os 20.000 homens que faziam parte do exército espartano, decide lutar sozinho com os seus guardas, 300 homens, que virou até o filme 300. Ele se junta com mais algumas cidades e acabam lutando com os persas. Por 3 dias, eles conseguiram deter a entrada dos persas no continente. Mas, infelizmente, Leônidas morre. Mas a sua morte fez os outros espartanos perceberem que não adiantava ser comprados, que eles precisavam lutar, que a liberdade seria maior do que qualquer dinheiro que eles pudessem ter. E começam então a lutar contra os persas. Se juntam com Atenas, que agora era liderada por Temístocles, e Xerxes perde a guerra. Seu pai havia passado a vergonha de ser o primeiro, e ele foi o segundo imperador persa a perder uma guerra. E assim termina a Segunda Guerra Médica, com a vitória de novo dos gregos. Ai, tô morrendo aqui, meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu tô nadando gostoso. Uxi, ai, vai no quiabo, hein, gatinho. Mas não vai no meu, porque valer, tem que valer nada mesmo, não. Tem que valer nada mesmo, não.